atividades em que há reciclagem, né? A reciclagem de alumínio, de pneus e outros são notoriamente atividades comerciais lucrativas. Elas nem precisam de estímulo governamental nem de amparo. Mas o que a gente percebe é que à medida que a gente entra nessa área, é preciso ou um apoio governamental, que às vezes não é nem financeiro, é uma orientação de como fazer. Quer dizer, nós não vamos ter nenhum avanço, não conseguiremos ter os avanços para o desenvolvimento sustentável se as empresas não estiverem fortemente envolvidas. As empresas são, digamos assim, um dos atores fundamentais nesse processo. Estamos aqui no momento chave, que é o momento de lançamento da Carta de Compromisso. Carta essa que foi construída de forma bastante participativa, em alguns momentos muito tensa, em alguns momentos muito difícil avançar nos pontos, demoramos alguns meses, mas o diálogo venceu e o consenso e a convergência venceram também. O documento que a gente tem hoje aqui é um documento consistente, de compromissos possíveis, viáveis e de políticas públicas inovadoras. Para mim, resíduos hoje é possivelmente o tema mais complexo, um dos maiores problemas que vivemos dentro do Brasil, e especialmente nos centros urbanos. E eu já tenho uma convicção de que não há uma solução óbvia. E não há uma solução, ou não haverá uma solução que não altere as taxas de retorno dos investimentos. Eu não acredito que possamos manter as mesmas TIRs, as mesmas taxas de retorno, considerando a solução ótima, né, como dizem os economistas, para o lixo. Então, qual é a nova taxa de retorno? Qual é a nova curva? Né? Em que momento essa curva se reequilibra? Eu acho que ela precisa ser olhada para um reequilíbrio rápido antes que a taxa de retorno não exista mais. Porque os ônus para as compensações eliminarão as taxas de retorno positivas. Contribuições que a gente considera urgentes. Né? Acho que da Carta Compromisso, o que nos levou, né, no caso da Carta, aquilo que a gente já entende que seriam mais urgentes as solicitações. A revisão do ambiente fiscal e tributário, a gente entende que é difícil nós fazermos qualquer coisa se não houver movimento nesse sentido, principalmente por parte do poder público. A ampliação dos programas de educação ambiental, tá? E com foco, inclusive, em processos de gestão, por exemplo, nas cooperativas, que eu julgo uma necessidade urgente mesmo, e a criação de mecanismos para garantir e aumentar a participação das cooperativas de materiais recicláveis nos programas de coleta seletiva municipais. Isso aqui são os compromissos que a gente entende que são os mais urgentes, no nosso ver, né, na nossa empresa. Quem vai administrar o recurso das externalidades tem que ser uma autogestão do sistema produtivo. Agora, o que significa as externalidades? Todos os custos ambientais de produção, eles estão contidos dentro do preço do produto. Está tudo contido lá. Se você tem que fazer tratamento de água, tratamento de esgoto, emissões, está tudo dentro do custo. Do momento que você colocou o produto no mercado e que ele foi embora, você diz tchau para ele, diz eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, tem a ver. É este custo que tem que ser incluído no produto. E aí, principalmente para o administrador público municipal, é o seguinte: o problema do resíduo é um problema do consumidor e do cidadão. Hoje, ele está todinho contido na solução dele em cima do IPTU. Tá? Só que não é um problema de IPTU. Isso é um problema de quem decidiu consumir. Se decidiu consumir limpo, paga menos. Se decidiu consumir errado e um produto que tem impacto, que paga por ele, está precificado lá. Nós temos um processo junto ao governo federal de obtenção de recursos do PAC para mais 10 cooperativas, galpões, mas mesmo assim a nossa análise
era que se a gente implantasse as 17, implantasse essas demais cooperativas que nós vamos fazer, nós iríamos duplicar talvez o volume de reciclados na cidade. Então nós resolvemos, num acordo com as empresas, trocar as 17 centrais por 4 mecanizadas, novas centrais com capacidade de operar de reciclar 250 toneladas por dia. As 4 a gente chegaria a 1.000 toneladas dia, mais os 250 toneladas que nós já reciclamos, 1.250 daria os 10%, o que significa 40% do potencial, né, na cidade. Então ainda nos resta um desafio bastante grande para trabalhar no próximo período. Então, o desafio maior aqui não é exatamente a erradicação dos lixões, mas é ampliar de forma agressiva a coleta seletiva, a reciclagem e o tratamento mais adequado para esse resíduo do que ficar enfiando tudo para debaixo da terra. Embora a gente esteja ainda discutindo com o nosso jurídico uma forma da CETESB poder autuar as empresas a buscarem essa saída, nós já fazemos isso, a CETESB já faz essas autuações com as empresas relacionadas aos 11 termos já assinados, um contrato que gera direitos e deveres. A gente já deve, já nesse segundo semestre de 2013, botar em operação um piloto de um sistema de rastreabilidade do resíduo da construção civil, além do IQR, que é o índice que a gente avalia a gestão dos aterros. Nós temos o IGR, que é o índice de gestão dos resíduos, em que a questão da coleta seletiva e da reciclagem é um ponto importante. E esse índice entra no cômputo da nota que a Secretaria dá para cada município no programa Município Verde Azul. E os municípios mais bem avaliados são os municípios prioritários para a liberação de recursos do FECOP. A gente espera em breve regulamentar a política estadual de educação ambiental que está sendo discutida no CONSEMA. Nós sentamos com o Movimento Nacional de Catadores, perguntando de que forma a Secretaria de Estado podia ajudar, podia colaborar nesse sentido. O próprio movimento apontou para a gente a necessidade de um cadastro estadual, até para saber qual é o tamanho, qual o nível de organização dos catadores aqui no estado de São Paulo. Eu acho que a nossa lei de resíduos sólidos é uma lei muito inovadora, porque ela propõe uma gestão compartilhada, né? Ela estabelece que os consumidores, os fabricantes e toda a sua cadeia de distribuição, assim como o poder público, tem que se envolver cada um com uma competência diferenciada. Além disso, eu vejo que a gestão de resíduos sólidos, ela tem múltiplas dimensões. Nós temos que tratar dos planos de resíduos sólidos no nível nacional, estadual e municipal. Nós temos que tratar da reciclagem, nós temos que tratar da logística reversa, nós temos que tratar da disposição final de resíduos sólidos, aí se envolve muitos recursos e grandes riscos. E nós temos que tratar, inclusive, da contaminação de solos e lençol freático em situações que já se instalaram nesse país, e não são poucos, né? Aquelas conhecidas, nós temos algumas bastante graves, inclusive no próprio estado de São Paulo, que a Secretaria vem administrando junto com a CETESB. Portanto, eu vejo assim que a gente tem uma lei que privilegia o diálogo, que privilegia a negociação. Essa é a atitude do governo em relação a isso. Ontem nós fomos procurados pelo Banco Central, e tem um grupo de trabalho que está procurando levar a responsabilidade socioambiental para os bancos também. Ou seja, atuar junto à área financeira, onde circula o oxigênio dos empreendimentos, né, no sentido de que os bancos analisem bem as consequências dos investimentos, dos financiamentos que eles vão conceder, dos empréstimos que eles vão dar, para projetos e empreendimentos que possam não ser socioambientalmente sustentáveis. O que nós tentamos fazer, na verdade, é mostrar que por trás dessas agendas existem oportunidades. As empresas têm um papel a desenvolver e isso são oportunidades efetivas de avanço nos seus negócios e nos seus posicionamentos. As empresas que têm visão de longo prazo, as empresas que pensam em perenidade, em avançar, efetivamente cada vez mais estão se comprometendo com essas agendas.
E hoje em dia já há dados que mostram que efetivamente, e a gente tem exemplos concretos, e hoje tivemos exemplos aqui, de empresas que constroem reputação, imagem, mas que também as empresas que investem no longo prazo nisso são as empresas que mais têm tido resultado efetivamente.